Bom, resolvi retomar uma coisa que eu comecei a falar na aula passada, da famosa brincadeira de passar o anel. Então, nós temos N estudantes que matam aula e ficam brincando de passar o anel, e brincam tanto que eles têm já a noção clara da probabilidade de cada um passar o anel para cada um dos outros, ou de ficar com o anel. Claro que isso pode ser visto como um problema mais chique, assim, mais... Você pode dizer, você tem N estados, e você, vamos dizer, pode estar em qualquer um dos N estados com uma certa probabilidade, e existe vamos dizer, tempos, o tempo é discreto, então, vamos dizer, tem o tempo 0, o tempo 1, o tempo 2, tempo 3, tempo 4, e o que pode acontecer do tempo N para o tempo N mais 1 é que você salte de um estado para outro estado. Então, por exemplo, se você preferir linha de passe, né? ou mesmo você pensar assim, no jogo de futebol, um time, cada jogador tem talvez uma probabilidade de passar para cada um dos outros, ou coisas mais sérias assim, né, até mais físicas, químicas, não importa. Quer dizer, você tem N estados, né, e, vamos dizer, para cada estado, para o estado I, ele tem as probabilidades P1I, P2I, até PNI, que são P1I a probabilidade da transição de I para 1. I para 1. I é o estado I. Tá? Pode chamar A1, AN, ou qualquer coisa assim. Ou, no caso de vocês, brincando de passar o anel, cada um, em vez de ter um nome, teria um número, e aí você teria, cada um de vocês, dado por um número, tem uma probabilidade P. Eu devia chamar aqui de J, né, para ficar mais com cara de matriz. Então, aqui, a probabilidade de passar de J para N. Obviamente, né, tem também, JJ é a probabilidade do cara não passar para nenhum estado, continuar no mesmo estado. Se você somar isso, a soma é 1. Não, isso é a probabilidade do J passar para o 1, porque o J, ele tem que ou passar para o 1, ou passar para o 2, ou passar para o 3, ou ficar no mesmo estado, ou passar... Ele tem N possibilidades, não tem outras. Então, cada uma dessas possibilidades tem uma probabilidade, e então a soma dessas probabilidades tem que ser 1. Tá legal? Então, você tem uma matriz P11, N1 até P1N, PNN, e cada coluna, vamos dizer assim, P1J, PNJ, e cada coluna tem soma 1. E a questão é a seguinte, você parte de uma distribuição de probabilidades inicial. Quer dizer, uma distribuição de probabilidade de estar em cada um desses estados. Inclusive, pode ser uma certeza, quer dizer, essa distribuição de probabilidade pode ser assim, estar no estado K. Então, essa distribuição de probabilidade seria, vamos dizer, seria assim, né? P1, PN, pode perfeitamente ser 1
em algum estado e 0 nos outros, está ali. Então, isso aqui também tem soma 1. E esses números todos são maiores ou iguais do que 0. Não é difícil assim, né? Não sei se é difícil ou não. Não é difícil, sempre esconde... Você diz, não vou lidar com essa coisa. Mas, vamos dizer, se a probabilidade, a distribuição de probabilidade no estado inicial é essa, ou no estado atual é essa, então a distribuição de probabilidade, isso aqui, digamos, seria no tempo K, ou estágio K. Então, no estágio K mais 1, o que vai acontecer? Bom, qual é a probabilidade de estar no estado 1 com esses dados aqui? A probabilidade de estar no P1 vai ser multiplicada pela probabilidade de saltar do P1 para o próprio P1, de ficar no P1. Então, você vai ter P11, P1. A probabilidade, mas ainda você tem, se você estiver no P2, no estágio 2, com probabilidade P2, tem a probabilidade P12 de você saltar para o P1. Então, você tem aqui P12 P2 mais. E aí até o quê? A probabilidade, se você está no PN, tem a probabilidade P1N de você saltar para o P1. Então, mais P1N, PN. E assim para cada um. Então, o produto dessa matriz, por essa distribuição de probabilidade no tempo K, dá a distribuição no tempo K mais 1. Quer dizer, uma matriz de transição. E a questão é saber o seguinte, a partir de um estado inicial, para onde evolui essa distribuição de probabilidades? A gente pode dizer alguma coisa sobre isso? Porque vai mudando, né? Quer dizer, mesmo que você tenha certeza que no instante inicial o anel vai estar com fulano, depois de um certo tempo, você não sabe mais com quem está, porque passou e tal, mas você tem uma distribuição de probabilidades. Será que essa distribuição de probabilidades evolui para alguma coisa que a gente possa, sobre a qual a gente possa dizer algo? Tá, esse é o problema. Tá claro? Todo mundo entendeu? Tem essa multiplicação aqui que dá essa transição. Essas entradas são todas maiores ou iguais que 0, essa daqui também, e toda a coluna soma 1. Essa é fixa, quer dizer, a hipótese, vou fazer a hipótese de que ela é fixa. A rigor ela poderia também estar mudando, mas aí seria mais difícil, né? Porque eu posso, vamos dizer, trabalhar com a ideia de que eu conheço a matriz e tentar conhecer a evolução. Se a matriz também está evoluindo, aí eu vou ter que ter alguma regra para a evolução da matriz. Então, digamos, P1, a probabilidade do primeiro passar para P11. Sim. Só que isso no instante K? Não. Essa daí, vamos pensar assim, a ideia é a seguinte, é que o nosso sistema tem um comportamento probabilístico bem determinado. Isso é uma coisa meio... Né, vamos dizer, existe em cada... Vamos dizer, essas probabilidades de passar do estado I para o estado K, elas são bem determinadas, são fixas. Supostamente conhecidas ou não, mas a gente vai fazer essa hipótese, elas não estão mudando. Tá? É mais ou menos assim, vamos dizer, agora ainda no segundo período também, mas vamos dizer, daqui a um ano mais,
vocês já estabilizaram e já sabem, a probabilidade do cara passar o anel para o outro é aquilo, não vai mudar mais, não vão brigar, não vão mais ficar amigos, nem nada, é aquilo. Tá? Ou pode ser uma coisa, um sistema físico mesmo, uma coisa que tem uma razão bastante forte para você supor isso aqui. Então, independente da rodada, a probabilidade de você se pensando em algoritmos de busca, né, você pode, não é que isso seja fácil de determinar, mas você pode pensar assim que, imagina assim, um conjunto grande de sites, e vamos dizer, quando você está no site J, tem uma probabilidade de você dali você passar para cada um dos outros sites possíveis. Então, isso dá uma certa informação, né? Não vamos dizer que seja uma coisa bem determinada, clara e tal, mas é uma hipótese que a gente pode fazer, né? Por observação, por várias coisas assim. Então, vamos dizer, eu diria isso, é um sistema que tem uma aleatoriedade, mas ela é, vamos dizer, determinística. Bom, e aí a ideia é, vamos dizer, a pergunta é o que acontece a longo prazo. Bom, eu quero botar vou colocar uma visão geométrica nessa história. Vamos começar observando o seguinte, né, que as nossas probabilidades né, na verdade, a nossa distribuição das probabilidades, né, elas são dadas por vetores de Rn. Então, elas vivem no conjunto do x1, xn, pertencentes a Rn, tais que, bom, primeiro, xi maior ou igual a zero para todo i, e x1 mais xn igual a 1. Então, esse é o lugar, é nesse lugar que esses vetores aqui evoluem. E aí eu olho para isso e digo, pô, meu principal truque, vou fazer n igual a 3 e ver o que eu enxergo. Então, faço n igual a 3, desenho aqui assim, né? Então, x1, x2, x3, x1, x2, x3. Esses caras positivos é o primeiro octante. São os caras de coordenadas positivas. E essa soma igual a 1 é um plano. Porque são os caras, ó, certo? x1 mais x2 mais x3 igual a 1. Como eu não falei nisso, vou observar, né, que quando eu tenho uma equação assim, eu tenho um plano. Eu tenho um plano. Quer dizer, se eu pegar o conjunto dos x1, x2, x3, pertencentes a R3, tais que AX1 mais B, x2 mais C, x3 igual a 1,
com ou A ou B ou C, pelo menos um desses caras aqui, diferente de zero, isso aqui é o seguinte, ó, imagina que você tem um cara aqui, um P0, igual a... Vamos chamar assim de Y1, Y2, Y3. É um cara que está aqui, satisfaz isso daqui. Se você tiver um outro cara que satisfaz isso daqui, X1, X2, X3, então você tem isso aqui, né? Se você subtrair, você vai ter que A vezes x1 menos y1, mais b, x2 menos y2, mais c, x3 menos y3, igual a zero. Ó, esse é o ponto P. Esses caras aqui, x1 menos y1, x2 menos y2, x3 menos y3, são as coordenadas desse vetor aqui. P0, P. E ABC são as coordenadas de um certo vetor, que eu posso chamar de V. E eu estou dizendo ó, que o P0 é um ponto do conjunto, e qualquer P que eu pegar no conjunto, eu tenho um ângulo reto aqui. Então, esse conjunto é o conjunto dos caras, dos pontos aqui, que se eu ligar ao P0, eu tenho uma reta mesmo, né? Se eu ligar e fizer a reta, uma reta perpendicular a esse V que está fixo. Então, esse é o plano que passa por P0 e é perpendicular a V. O V é o vetor normal, né? Tá? Quer dizer, o ABC é o vetor normal e esse 1 aqui é só, vamos dizer assim, os caras, se eu botar esse mesmo vetor V aqui, esse plano perpendicular a V passando pela origem, dá esse produto escalar igual a zero. Vou fazer uma coisa bidimensional assim. Está aqui o V. Então, os caras que têm produto escalar com V igual a zero estão aqui. Se eu quiser um outro valor, vai passar em algum outro lugar. E aí todos esses vão ter o mesmo produto escalar. Tá? Então, são planos sempre perpendiculares a V. Ok? Bom, então, moral da história, isso daqui é o plano perpendicular ao vetor 1, 1, 1. Você tem o vetor 1, 1, 1, e é um plano. Olha, esse plano aqui passa por 1, 0, 0, passa por 0, 1, 0 e passa por 0, 0, 1. Então, ele é esse plano aqui cortando, esse primeiro octante é esse triângulo equilátero. Então, o que eu tenho é que as minhas probabilidades vivem nesse triângulo equilátero aqui. E vão viver aqui sempre, vão evoluir. Quer dizer, quando eu nem me preocupei de fazer a conta, né? Mas quando eu faço P1, P12, P13, P21, P22, P23, P31, P32, P33 e multiplico por P1, P2, P3, eu vou ter P1, P1 mais P12, P2 mais P13, P3, P21, P1 mais P22, P2 mais P23, P3, P31, P1 mais P32, P2 mais P33, P3. Como todo mundo aqui é maior ou igual a zero, esses caras são maiores ou iguais a zero. E se eu somar, fiz tudo para vocês terem tempo de somar. Né? Se eu somar isso tudo, ó, tem essa soma aqui,
que é P1 vezes essa soma daqui, que é 1. Aqui eu tenho P2 vezes essa soma aqui, que também é 1. E aqui eu tenho P3 vezes essa soma, que é 1. Então, eu tenho P1 mais P2 mais P3, que é 1. Então, certamente esse cara tem entradas positivas e vive aqui. Tá? Tudo bem? Só que agora eu estou enxergando tudo. Está aqui, ó. E agora eu vou fazer uma hipótese que eu vou disfarçar de um conteúdo politicamente correto, né, que eu já falei, quer dizer, eu dizia assim, olha, ninguém pode deixar de vez em quando passar o anel para cada um dos outros, porque pega mal o teu colega que você nunca passa o anel para ele. Não. E também você não quer ficar com aquela imagem que não tem autoestima, então você de vez em quando fica com o anel também. Né? De maneira que todos esses caras vão ser positivos. Na verdade, por que eu estou fazendo essa hipótese? Porque, olha só, ao fazer essa hipótese, isso aqui é a matriz de uma transformação linear de R3 em R3. Tá? Quer dizer, eu tenho uma transformação P de R3 em R3. Ela leva caras que estão nesse plano aqui em caras que estão nesse plano, porque na hora de fazer que a soma era 1, eu nem precisei que esses caras aqui fossem positivos. Então ela leva esse plano nele mesmo. E, na verdade, ela leva os caras do primeiro octante nele mesmo, porque esses caras são positivos. E o que vai acontecer? Isso aqui é um triângulo. Esse cara daqui, ele vai ser levado nisso aqui. Tá? Quando você multiplica isso por 1, 0, 0, né? Isso aqui, vocês sabem que isso aqui também é P1 vezes a primeira coluna, mais P2 vezes a segunda coluna, mais P3 vezes a terceira coluna. Então, se é 0, 0, 1, é a terceira coluna. Se é 1, 0, 0, é a primeira coluna. Então, esse cara daqui vai passar para cá. Esse cara daqui vai passar para cá. E esse cara daqui vai passar para cá. Não vai nem ficar numa aresta. E essa hipótese tem um significado geométrico claro. O meu triângulo vai encolher. Quando eu aplico essa transformação no triângulo, quer dizer, os pontos que estão aqui vão parar aqui, porque a transformação é linear. Então aqui os caras são T vezes esse mais 1 menos T vezes esse, com T entre 0 e 1 vão virar T vezes esse mais 1 menos T. Então essa reta vira essa reta, essa daqui vira essa daqui, essa vira daqui. E quando eu tiver um ponto aqui no meio, ele está no segmento ligando dois caras aqui. Então vai ficar no segmento ligando dois caras aqui. Então o meu triângulo encolhe. E a coisa é linear. Então, eu sei que essa relação, eu teria que argumentar talvez um pouco melhor, mas assim como eu vi no plano e no espaço, né, que quando eu tenho a transformação linear, do plano no plano, né, eu tenho uma figura, eu aplico a transformação linear, a razão entre a área daqui e a área daqui é fixa, é dada pelo determinante, pelo módulo determinante. Então, se eu pegar uma área aqui, ela encolher aqui, quando eu aplicar de novo, ela vai encolher de novo. E vai encolher sempre. Então, o que vai acontecer aqui com essa figura é que a área vai encolher sempre. Há uma taxa que é fixa. É um número menor que 1. Tá legal? Ou extrapolei? Então, eu já sei uma coisa, ó. No limite, essa área daqui vai evoluir para 0. E, então,
se vai evoluir para zero, essa figura aqui vai evoluir para alguma figura de área zero. Só que pode ser um ponto, pode ser um segmento também. Né? Tá? E aí tem um certo... Aí você tem que pensar, pô, como é que eu vou mostrar que não pode ser um segmento e tal, tem uns detalhes, né? Mas, pelo que eu enxergo aqui, essa argumentação, porque transformação linear eu tenho de Rn em Rn, determinantes também, reta e tal, toda essa figura aqui, ela me dá instruções que vão valer em Rn. Quer dizer, o fato de eu ter reduzido a dimensão para 3 me permitiu enxergar, botar uma geometria no problema. Mas, pelo andar da carruagem, tudo que eu estou fazendo aqui assim vai poder ser usado em Rn. Então, o que está pintando é que esse negócio deve encolher para um ponto. E no limite, eu viria parar num ponto aqui, que seria uma distribuição de probabilidades. E aí, inclusive, uma outra coisa é estimar quantas iterações eu preciso para estar bem pertinho desse ponto. Para eu poder chegar e dizer, eu aposto nessa distribuição de probabilidades aqui, e é isso que vai acontecer a longo prazo. Tá legal? Eu hoje de manhã fui levar meu filho na escola, saí e tal, aí tive uma ideia de fazer isso de uma maneira que eu não tinha pensado antes, que realmente provar esse negócio. Vou fazer algumas observações. Talvez a primeira observação é a seguinte, essa transformação, né, que eu posso chamar de P, na verdade, P leva o meu triângulo nele mesmo. E do ponto de vista das funções contínuas, não tem diferença entre um triângulo e um disco. Estou dizendo que o teorema de Brouwer tem que valer no triângulo também. Né? Porque se toda função contínua do disco no disco tem um ponto fixo, como eu posso transformar e destransformar continuamente um disco num triângulo? Tá legal? Quer dizer, imagina, vocês já entenderam suficientemente o problema para poder apagar isso tudo aqui? É a transformação linear dada por essa matriz. Tá? Ela é uma transformação de R3 em R3. Mas, ocasionalmente, ela leva os pontos desse triângulo nele mesmo. Então, é uma função contínua do triângulo no triângulo. Tá? Então, o que eu estou dizendo assim, ó, o que eu estou dizendo é que eu tenho a minha P, vai do triângulo no triângulo, ela é contínua, é linear, na verdade. Né? Quer dizer, ela é, vamos dizer assim, a P leva, ou sendo mais, assim, a minha P leva R3 em R3, e é linear. Só que P do triângulo está contido no triângulo, então ela leva o triângulo no triângulo. Eu posso pensar com a função do triângulo no triângulo. Oi. Depois de uma transformação, o triângulo pode deixar de ser equilátero? Com certeza. Com probabilidade 1, ele vai deixar de ser equilátero. Essa probabilidade 1 não quer dizer que não possa acontecer dele ser equilátero, mas seria muita sorte. Tá? Por quê? Porque você vai botar um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. Você pode botar o primeiro
aleatoriamente, o segundo aleatoriamente, mas, quer dizer, dependendo do que você fizer, bom, sempre dá, né? Mas aí o terceiro, para ele ficar equilátero, pode ter no máximo duas possibilidades, né? Se você olhar assim, quer dizer, você tem uma infinidade de pontos para escolher aqui, se você pegar um aqui, outro aqui, ou vai ter que estar aqui ou vai ter que estar aqui. Então, duas possibilidades dentro de um mar infinito. Então, diria assim, probabilidade zero desse triângulo ficar equilátero. Mas não importa, eu só estou olhando que leva o triângulo no triângulo. E é claro que se, o P do P de T também está contido em P de T, isso porque é função. É assim. E etc. Então, em vez de eu olhar, de eu pensar assim, ó, eu tenho uma distribuição de probabilidades inicial e pensar como ela evolui, eu estou olhando a evolução do sistema todo. Beleza? E aí o que eu estou dizendo é o seguinte, olha, que vou dizer assim, existe uma função h do triângulo no disco, chama assim de B, igual ao conjunto dos x, y pertencentes a R2, tais que x2 mais y2 menor ou igual a 1. Tá? Contínua, bijetiva, com h menos 1 contínua. Isso é função inversa, né? É mais ou menos assim, quer dizer, você pode pensar alguma coisa assim, né? Você pega o disco aqui, o triângulo aqui, sei lá, cada ponto do triângulo você estica até aqui, e depois você pega esse negócio aqui e estica proporcionalmente. Entendeu? Esse ponto daqui vai nesse aqui, e aí esses caras que estão aqui, eles vão preencher esse cara daqui, isso claramente vai ser contínuo com inversa contínua. Talvez dê um certo trabalho para provar, mas né? E quando isso acontece, como eu tenho o teorema de Brouwer, eu tenho o teorema de Brouwer. Então, se eu tenho a minha P, eu posso fazer o seguinte, eu posso construir uma função de B em B, que faz o quê? Eu pego o cara que está em B, faço H menos 1, ele vai parar em T, aplico B, e depois aplico H. Quer dizer, eu faço H, P, H menos 1 de B em B. E aí, como P é contínuo, H menos 1 é contínuo, H é contínuo, se é uma função contínua, vai ter que ter um ponto fixo. Você joga o triângulo para bola, aplica B, e depois taca a bola para o triângulo. Não, ao contrário, né? Eu jogo a bola para o triângulo, aplico a B, que vai do triângulo no triângulo, e em seguida jogo de volta para a bola. Então o H está indo errado? Não, H vai de T para B. Então eu estou em B, então eu faço H menos 1 de B em T, aí aplico P de T em T e aplico H de T em B. A ordem de escrever vai ser. Quer dizer, você faz H de P de H menos 1. Isso aqui vai pegar um ponto, sei lá, Z pertencente a B e vai levar em H de P de H menos 1 de Z. Então, Z está em B, vai parar em T, vai parar em T, vai parar em B. Tá? E aí, essa função aqui, F, ela tem um ponto fixo. Então, eu posso dizer que existe Z0 tal que F de Z0 igual a Z0. E aí isso vai significar o quê? Que H de P de H menos 1 de Z0 igual a Z0. E aí eu aplicando H menos 1 dos dois lados, eu vou ter que P
de H menos 1 de Z0 igual a H menos 1 de Z0. E esse cara daqui está em T. Então, ele é um ponto fixo da P. Então, a minha P tem um ponto fixo. Então, isso o pessoal provar que o Brown funciona. Na verdade, o Brauer vai funcionar em qualquer conjunto para o qual exista uma H, assim. Foi a única coisa, né, que eu fiz. Quer dizer, qualquer polígono convexo, por exemplo, claramente vai dar direitinho, né? Você pode, se você tem um polígono convexo, dá para fazer uma H análoga a essa aqui. Talvez dê trabalho, mas... Então, vale o Brauer. Então, posso apagar essa história daqui. E eu posso dizer que existe um certo ponto, sei lá qual vai ser o nome dele, x barra, vamos chamar de p barra, pertencente a T, tal que P de p barra igual a p barra. Tá? Isso vai me permitir fazer uma certa simplificação, que é a seguinte, ó, eu posso considerar um espaço de dimensão 2, que é o seguinte, aqui está o meu P barra. Aí, cada ponto P que eu pegar aqui, eu considero como sendo esse vetor V, aqui assim. E esse vetor vive num plano, que é o plano perpendicular a 1, tá? Que não vou parar para provar isso, mas é um plano perpendicular a um vetor, é um subespaço de dimensão 2 do R3. Tá ok? Então, eu posso pensar assim, né? Vamos chamar assim de E igual ao conjunto dos... Esse vetor V, ele está dentro do plano? O P barra é um ponto do T, do triângulo, o P é outro ponto do triângulo. Então, está aqui, né? Quer dizer, E é igual ao espaço dos V pertencentes a R3, tais que V escalar 1 é 0. São os caras que são vetores perpendiculares ao 1. Ele é um subespaço vetorial de dimensão 2. Basicamente, ele é o R2. Porque, olha só, esse plano aqui é perpendicular ao 1, né? Não, o V, é o mistério da Santíssima Trindade. Ponto é ponto, vetor é vetor, mas tudo é eterno ordenado. Então, esse ponto aqui está no triângulo, como ponto. Esse ponto aqui está no triângulo como ponto. Esse vetor aqui está livre em R3, mas representado com o pé na origem, ele está no subespaço dos caras que são perpendiculares ao 1. Tá? Então, na verdade, né, eu posso pensar o meu E assim, meu espaço E está aqui assim, e para eu pensar melhor assim, né, quer dizer, aqui está o meu triângulo, o meu P barra está aqui. Então, o que eu estou fazendo, na verdade, é trazer essa figura para o plano. Quer dizer, está aqui o P barra, está aqui o meu triângulo equilátero aqui, é mais ou menos uma coisa assim no plano. Vou botar o O aqui. Então, vou pensar o meu triângulo, vou chamar de tetil. Tetil são os V. Quem é tetil? Tetil é igual ao conjunto dos V, tais que P barra mais V pertence a T. Tá? Quer dizer, são os V que, se eu somar aqui com P barra, ainda vai dar um ponto no triângulo. Então, esses caras vão dar um triângulo. A origem não está no centro do triângulo, está no P barra. Ok? E eu tenho uma transformação linear,
né, P-til de T-til em T-til, que vai levar V simplesmente em P de V. Que é exatamente isso aqui, ó. Porque quando eu aplicar P nesse vetor, eu posso pensar esse ponto como vetor, esse ponto como vetor. Né? Então, essa é a diferença. V igual, aqui é P, V igual a P menos P barra. Então, P de V é igual a P de P menos P de P barra, que é igual a P de P menos P barra. Então, eu pego o P de P, vejo onde ele vai parar, e eu pego esse vetor aqui. E esse cara fica fixo. Esse vetor zero fica fixo. Então, a minha transformação linear aqui, né, quando eu trouxer, eu simplesmente estou fazendo o seguinte, né, estou pensando esse cara como sendo zero e chapando esse cara aqui no chão. E aí a minha transformação vira essa coisa assim. Então, tudo que eu ia fazer aqui, eu posso fazer agora aqui nesse plano. Porque tem uns... Eu vou dar uma dica, hein? O pessoal gosta de ficar grudado na tela. Não sei se eu vou conseguir botar esse vídeo de hoje no YouTube a tempo, mas isso vai cair na prova amanhã. A dica. Então, fiquem ligados. Então, eu quero mostrar que todo mundo evolui para esse cara. Uma questão que eu vou deixar por conta para vocês é o seguinte: em princípio, quando eu faço uma transformação da bola na bola, do triângulo no triângulo, contínua, ela tem um ponto fixo, mas esse ponto fixo não precisa ser único. Pode ter dois, pode ter infinitos. O fato aqui é que esse ponto fixo ele vai ser único. Mas isso deve aparecer na história. Eu estou pensando em fazer o seguinte, ó, o que vai acontecer? Né? Eu estou com o cara aqui, aí eu aplico a transformação e ele vira uma coisa meio... Esse triângulo vira isso aqui assim. Eu queria, de alguma maneira, garantir que ele encolhe todo para o zero aqui. Tá? Não, esse cara fica porque ele está parado agora. Né? Claramente, a T-til leva 0 em 0. Ele tá parado aqui. Mas podia encolher e ficar um segmento, uma coisa lá. Então, eu quero mostrar que encolhe realmente, né? E fazer uma certa taxa. Aí eu tive... Oi? Isso aí não queria ser interpretado como um autovetor? Esse cara é um autovetor. Quer dizer, essa transformação tem um autovalor 1, que tem esse P barra como autovetor. O que ela faz? Né? Ela deixa essa reta que passa pela origem por esse cara, ela fica parada. E o plano perpendicular a ela está encolhendo. Basicamente, é isso. Pois é, a ideia... Mas, por enquanto, quando eu argumento com o determinante, com a área, se eu estou com uma figura bidimensional e eu sei que a área dela encolhe para zero, eu posso dizer que ela deve estar aí. Como ela é sempre convexa, né? Está sempre assim, vai encolher, pode encolher para um ponto, mas pode encolher para um segmento. Mas quando eu extrapolo... porque... Convexa é que, dados os dois pontos na figura, ela contém um intervalo ligando os dois. Então, quando você tem um conjunto convexo, você aplica uma transformação linear, ele continua convexo. Porque eu tenho em mente o seguinte, imagina esse problema em Rn. Né? Em Rn, esse triângulo, vamos dizer, em R4, esse triângulo vai virar um tetraedro.
E aí o tetraedro vai encolher. Mas se eu pensar só na área, ele pode encolher para um ponto, para um segmento, ou até para um triângulo. Alguma coisa assim. E se for mais dimensões, ele pode... Então, a coisa pode complicar um pouco. Eu queria matar de vez que ele tivesse que encolher para o ponto. Eu pensei a seguinte ideia. Ó. Vou apagar aqui. Alguém já deve ter pensado nisso, que esse negócio é tão conhecido e tão famoso. Isso aí esse tipo de matriz é a matriz de Markov, que tem um modelo básico assim, de processos estocásticos, coisas que evoluem no tempo. Bom, mas a história é a seguinte, esse negócio está aqui. Aí, encolheu, ficou assim, digamos. Vou exagerar um pouco, fazer encolher um pouco mais. Eu posso colocar, repara, se eu encolher o triângulo branco, faz uma motetia do triângulo branco. Ele pode crescer e pode diminuir. Eu posso fazer ele diminuir até o limite dele conter esse amarelo. Eu faria uma coisa assim, eu posso encolher ele até, né, esse cara daqui parece ser o primeiro, né, até que aconteça uma coisa assim, né. Tá? Na verdade, né, o meu encolhimento, vamos dizer, não é tão claro que seja isso, pelo seguinte, porque a minha origem está aqui. Então, se a minha origem está aqui, esse cara daqui é maior que esses dois aqui parecem ser mais ou menos do mesmo tamanho. Então, na hora que eu encolher, né, multiplicando por um certo K a partir daqui, eu posso, né, ficar em alguma coisa assim, talvez assim. Entendeu? Quer dizer, eu faço uma homotetia de razão K, mas concentro aqui, né? Na origem. Tá? Mas o fato é isso, é que eu posso, se eu fizer uma homotetia de centro aqui, todo mundo é multiplicado pelo mesmo K. Então, todas as distâncias são multiplicadas por K. Né? Eu faço... isso aqui tem que ser... Não está muito bom assim, porque isso aqui tem que passar aqui, isso aqui tem que passar aqui, isso aqui tem que passar aqui assim. Então, vai ser uma coisa assim. Tá legal? Agora, o que vai acontecer? Se eu aplicar de novo a transformação, esse triângulo rosa vai acontecer aqui com esse triângulo rosa o que aconteceu com o triângulo branco. O triângulo branco estava aqui, virou amarelo assim. O triângulo rosa vai virar um triângulo tipo triângulo amarelo, mas aqui dentro do rosa. Ele ficaria consequentemente dentro do amarelo? Ele vai ter que ficar dentro do amarelo, porque... Quer dizer, sim, porque o rosa está dentro do branco. A imagem do branco é o amarelo, então a imagem do rosa vai cair dentro do amarelo. Mas ele vai ter que reproduzir um pouco o amarelo, né? Vai ter que ser feito um segundo amarelo aqui assim. Essa daqui é a imagem do rosa. O rosa
vira isso daqui. E o amarelo vira o amarelo do rosa. Quer dizer, o amarelo vai virar alguma outra coisa aqui dentro. A minha questão é a seguinte. Bom, esse ponto daqui que estava aqui vai parar em algum lugar aqui. E os outros vão fazer alguma outra coisa aqui assim. Será que com isso eu posso garantir alguma coisa, algum fator de encolhimento? Como assim, fator de encolhimento? Não, pelo seguinte, ó. Veja só, eu vou definir uma função assim, ó. Está aqui o meu O. Para cada vou definir uma coisa como se fosse uma espécie de tamanho do vetor, baseada na seguinte ideia. Ó. Quando eu estou... O que é o tamanho do vetor? Eu tenho a bola unitária, a origem. Isso aqui é a bola unitária. A norma, se eu pegar o vetor x, se eu multiplicar essa bola por k até eu ficar aqui, por quanto eu multipliquei esse vetor aqui, para esse negócio vir aqui? Exatamente a norma de x. Se esse tamanho daqui é 1, eu tenho que multiplicar por norma de x. Se eu multiplicar por mais do que norma de x, eu já estou englobando. Então, eu posso dizer assim, a norma de x é igual a mínimo do conjunto dos k, tais que k vezes b, acho que o x pertence a k vezes b, onde k vezes b é igual ao conjunto dos ky com y pertencente a b. Quer dizer, quando eu tenho um conjunto, eu multiplico por k, o que eu faço? Eu multiplico todo mundo por k. Então, eu multiplico a bola b por k e eu pego o menor k, tal que o y, que o x ainda está aqui dentro. Então, estou pensando em fazer a mesma coisa com esse triângulo. Quer dizer, estou pensando em definir uma função que seria uma espécie de norma. B é essa bola unitária? B aqui é a bola unitária. Só que aqui, em vez de eu usar a bola unitária, eu poderia pensar assim, ó, eu estou aqui com O, tenho aqui um triângulo, nem precisa ser o triângulo equilátero que tem lá, mas eu tenho um triângulo. Poderia até ser um conjunto convexo, qualquer assim. Mas eu só teria que definir o seguinte, eu pego um ponto x e digo o seguinte, eu vou chamar de φ de x igual ao mínimo do conjunto dos k maiores que zero, né? Tais que, vou chamar esse cara aqui de t, k vezes t, tais que x pertence a k vezes t. Então, se o k for, por exemplo, se o k aqui for, sei lá, 3, vamos dizer, 4, se o k for 4, o triângulo fica grandão, o x está ali dentro. Se eu diminuir por volta de 3, vai dar esse cara. Esse cara eu vou chamar de φ de x. Tá? Vamos dizer, se você tem um conjunto qualquer, isso vale num espaço vetorial qualquer. Imagina que x é um subconjunto
espaço vetorial é. Então, K é um número real. Então, K vezes X é igual ao conjunto dos K vezes X com X pertencente a X. Se K for zero, vai todo mundo para zero. Mas se o K for negativo, você tem uma certa inversão do X. Mas se o K for positivo, você tem uma figura que é só uma expansão ou uma contração do X. Isso define essa função aí, que é uma espécie de norma de X, porque ela diz quão grande é o X. Né? Se o X é grande, esse φ é grande. Se o X é pequeno, esse φ é pequeno. Se o X é zero, o φ é zero. E a ideia, né, é que φ vezes t, né, se o t encolher, vamos dizer, se o φ de, vamos dizer, se eu tivesse, digamos assim, meu Pn de t, porque o que eu quero mostrar é o quê? Eu pego P de t, aí vira esse triângulo aqui. Aí eu faço P desse, vira outro triângulo. Eu quero mostrar que Pn de t contrai para zero. Se eu mostrar, né, que o máximo, vamos dizer, o máximo dos φ de x com x pertencente a Pn de t, se isso aqui tender a zero, né, quer dizer, para cada Pn de t, eu olho o maior cara aqui, o que tem o maior φ. Se o que tem maior φ tem um φ pequeno, a ideia é que os caras que têm φ pequeno estão todos próximos de zero. Então, a minha ideia é que, aparentemente, dá para mostrar que isso aqui tende a zero. E isso significaria um encolhimento de todo mundo. Meu sentimento é o seguinte, é porque se, vamos dizer, o maior, vamos dizer, num primeiro momento olhando assim, você tem esses caras do branco, aí eles viram o amarelo, o maior do amarelo está aqui, digamos. Né? Porque para os outros você podia encolher um pouquinho mais, o maior do amarelo está aqui. Aí você vai fazer esse negócio, esse maior do amarelo está dentro desse triângulo rosa. O triângulo rosa corresponde ao encolhimento de um certo K. Aí o amarelo está dentro desse rosa. Esse rosa agora, assim como quando eu aplico T ao branco, ele encolhe de K, o rosa vai encolher de K também. Essa é a minha argumentação, porque o rosa é o branco multiplicado por K. Então, se o branco encolheu, ele encolheu mais do que K, na verdade, né? Mas o pior, o cara que encolheu menos, encolheu K. Então, esse triângulo rosa, o que vai encolher menos, vai encolher K. E como o amarelo está dentro do rosa, o máximo aqui também vai ter que ter encolhido no máximo K. E aí você tem um K elevado a N que deve fazer todo mundo encolher para zero. Porque a cada passo, né, o triângulo rosa encolhe de K. Por quê? Porque ele foi feito assim, eu apliquei T, virou amarelo. Aí eu pego o cara maior do amarelo e vejo aqui assim.
né? Aí o rosa virou esse outro rosa aqui, e o amarelo está dentro dele. Bom, mas eu posso fazer com esse rosa o que eu fiz com esse amarelo, passar um outro cara aqui assim, e aí eu tenho encolhimento de K de novo. Tá? Quer dizer, quando eu apliquei a P no rosa, ele virou esse, que está dentro desse. E a razão, vamos dizer, o K que fez esse virar esse, é o mesmo K que faz esse virar esse. Então, P dimensiona, aí o cara ajusta o triângulo. E aí eu posso garantir que a cada passo o triângulo amarelo, o cara que encolheu menos no triângulo amarelo, encolheu pelo menos K elevado a N, no enésimo passo. E aí, como K é menor que 1, esse negócio vai para zero. Esse argumento tem que ser escrito direitinho, mas estou dando ele para vocês. Vocês terão amanhã o dia para escrever isso, ou ter outra ideia melhor. Mas é porque essa ideia aqui, claramente, ó, ela pode ser usada em dimensão N. Porque em dimensão 4 eu vou ter um tetraedro. Aí o tetraedro vira um tetraedro menorzinho. Aí eu encolho o tetraedro maior e faço a mesma coisa aqui. Isso foi em dimensão N também. Então aqui é bem de qualquer maneira, qualquer que seja a ideia que você tem aqui em cima, né, me parece bem claro que aqui é uma situação que a gente pega um problema de probabilidades, num espaço amostral com N elementos, aí faz uma interpretação, baixa esse número de elementos do espaço amostral de N para 3, faz uma interpretação geométrica, e aí tem a possibilidade de usar ideias geométricas que certamente vão funcionar no caso de Rn. Então, Então, basicamente, e repare que a própria hipótese que eu fiz é uma hipótese que não foi orientada, obviamente, por nenhuma vontade de ser politicamente correto. Eu fiz só uma adaptação do significado geométrico do que eu queria para o politicamente correto. Provavelmente também dá para ver, né, que essa hipótese pode ser imagina assim, o seu triângulo começa assim. Será que se acontecer uma coisa assim, também não vai funcionar? Quer dizer, esses vértices aqui, em vez de virem todos para dentro, cada um fica numa aresta no lado do triângulo aqui. Aí só não vai precisar aplicar o outro aqui de limite. Mas e se eu iterar mais uma vez? Não, porque aí, digamos que esse cara veio para cá, esse veio para cá e esse veio para cá. Então, esse cara que está aqui, ele vai parar aqui, o outro vai parar aqui, o outro vai parar aqui. Então, quando eu aplico 2 vezes, eu caio na hipótese que eu tinha. E aí eu devo poder provar que o P2 elevado a N funciona. Mas como se o P2N encolheu, o P2N mais 1 está dentro do P2N. Então, se as potências pares estão encolhendo, as potências ímpares que estão dentro de cada uma da potência par anterior também vão encolher. A rigor, nem precisa, não precisa ser P2, né? Quer dizer, pode ser qualquer coisa que, se eu tiver que P elevado a K satisfaz
a minha hipótese dos caras virem parar aqui dentro, o raciocínio também vai funcionar. Tá legal? Quer dizer, eu estou me guiando nessa coisa por ideias puramente geométricas, que funcionam aqui numa visão bidimensional. Mas está claro que onde eu vejo um lado do triângulo, aqui no caso bidimensional, na dimensão 3, eu veria uma face do meu tetraedro. Em dimensão maior, eu teria que definir um análogo do tetraedro, que seria um simplexo, e também as faces dele, mas seriam as mesmas ideias. Então aqui eu acho que é uma boa, acho que é um bom exemplo. Ainda, vamos dizer, de brinde eu usei o teorema de Brouwer, só para tornar a coisa mais simplesinha. Porque o teorema de Brouwer aqui ele nos dá uma vantagem, que é o seguinte: ao provar que tudo encolhe para um ponto, eu mostro que esse ponto é um ponto fixo e que ele é o único ponto fixo. Mas eu só consigo mostrar esse ponto fixo, a existência desse ponto fixo, no final do processo. O teorema de Brouwer já me dá de cara que eu tenho um ponto fixo. E não é difícil, com essa hipótese que eu fiz, provar que esse ponto fixo é único. Então você já tem a existência do cara. E é bonitinho, eu fiz um softwarezinho, um negocinho no GeoGebra mesmo, que você pode fazer isso, entrar com a sua matriz e ver esse triângulo encolhendo, os pontinhos indo para lá, convergindo. E, bom, é um problema de probabilidade, processos estocásticos, ponto zero. Que horas são? São 12h25. 25. Temos uma meia horinha. Vocês têm dúvidas, alguma coisa assim? Porque eu resolvi fazer isso porque eu tenho que fazer alguma coisa bonitinha toda a aula. Pelo menos até o final dessa primeira parte do curso. Tudo bem, assim, vou encerrar agora, então, não tem dúvida nenhuma. Não tem. Amanhã eu dou prova para vocês e dou prova de cálculo 1 também. Os alunos de cálculo 1, na aula passada, vieram cheios de amor para dar, perguntaram coisas e tal, mostraram. Vocês estão sabendo, significa que eles estudaram e vocês não, é isso? Então, sinto muito. Provavelmente vocês vão se dar melhor do que eles, porque eles têm mais dificuldades e tal, assim, mas não sei. A prova amanhã vai ter não sei quantas questões. Eu fiz o seguinte, eu fiz uma coisa, uma bondade, vou botar uma primeira questão valendo 3 pontos, que eu espero que todo mundo acerte, mas se errar essa, né? Aí tem umas 8, sei lá, valendo 2 pontos cada uma. Quer dizer, a prova deve chegar a uns 19 pontos. Já dá para ficar, né? Dá para ficar faltando um ponto para ser aprovado, se acertar todas as questões, mais ou menos o nível atual. Ué, você estuda para... Não, como estudando essa matéria? Porque qual é a referência? Você vai lá na página do curso, tem lá os livros. Eu estou usando os livros 1 e 2.
Você seguiu Hã? você seguiu algum livro fixo, alguma ordem fixa de matéria? Ué, você não tem vindo às aulas, não está vendo que eu estou dando? É isso. Aleatório. Hã? Eu tô achando um pouco aleatório. Não, eu comecei, ó, vetores no plano e no espaço, né? Não, mistério da Santíssima Trindade. Falei de produto escalar. Aí no produto escalar tem teorema de Pitágoras, a desigualdade de Cauchy, Schwarz, Bunyakovsky, o truque do Fourier. Cauchy, Schwarz, Bunyakovsky. Bunyakovsky é russo, se escreve lá com letras. Hã? Qual que é? O que é essa desigualdade? Essa desigualdade é a desigualdade do cosseno. Que é o seguinte, ó, eu defini o produto escalar abstratamente, né? Então você tem o produto escalar de U por V. E aí eu digo, bom, U escalar U deve ser a norma de U ao quadrado. Então, se eu quiser dizer quem é o cosseno do ângulo entre U e V. Aqui tem que entender o seguinte, né? Tem um salto enorme aqui, que é o seguinte, eu comecei com o produto escalar no plano e no espaço, e no plano e no espaço eu sei, né, a norma do vetor é o tamanho dele. Vou lá e meço com a fita métrica, né? E o ângulo do vetor, eu sei lá, tem o ângulo, eu posso medir, vamos dizer, eu entendo, sei o que é o ângulo, cosseno do ângulo. Aí eu, com esses conceitos métricos de comprimento e ângulo, que é basicamente o ângulo tem a ver com comprimento também, eu defini o produto escalar. Aí eu disse, pô, mas o produto escalar, ele tem aquelas propriedades, né, aquelas 4 propriedades, sei lá, que eu enunciei, né, ele é comutativo, ele distribui, né, ele tem uma homogeneidade e ele é maior ou igual a zero sempre, sendo zero só em zero. Eu disse, então, mas eu posso, em espaços vetoriais que não são o plano e o espaço, por exemplo, no R7, eu posso definir um produto escalar, né, xy igual a x1, y1, mais xn, yn, em Rn. Sendo que ainda por cima, né, eu sei que se eu tiver num certo espaço amostral, e eu souber que cada um um espaço amostral com N elementos, cada um dos caras ali tem uma certa probabilidade, eu sei que tudo que eu sei de estatística é regido por um outro produto escalar, que é botar P1 aqui, Pn aqui. Isso também, aqui é a probabilidade do primeiro, P2 é a probabilidade do segundo, Pn é a probabilidade do enésimo. E aí tudo que eu faço em estatística, né, média, variância, desvio padrão, covariância, tudo, é regido por esse produto escalar. Então eu começo a ver, aí depois eu vejo também que tem lá nas funções, eu posso fazer integral de f vezes g também, tem as mesmas propriedades de produto escalar, e
Aí, bom, vocês não viram isso, mas a história da matemática e da física faz esse negócio aparecer bastante. Então eu digo, então peraí, tem uma coisa abstrata que é espaço vetorial, que não é só flechinha, né? Rn é espaço vetorial, espaço de funções é espaço vetorial e tal. Então tem um negócio que chama espaço vetorial, que tem um significado geométrico, mas não vem de fábrica com uma medida. Então se eu introduzir um produto escalar, ou porque ele naturalmente aparece, ou porque eu resolvo criar, eu tenho uma maneira de medir. Mas esse produto escalar dá, obviamente, aqui essa definição de norma, tira a raiz quadrada de U vezes U. Então, deveria ser verdade, né, que o produto escalar de U por V deveria ser igual a norma de U, norma de V, cosseno θ. No seguinte sentido, não que exista o cosseno θ, mas já que eu estou inventando uma fantasia geométrica, o espaço vetorial já tem uma certa fantasia geométrica. Quando eu boto produto escalar, eu estou criando uma fantasia geométrica mais forte, porque ela introduz uma noção de distância. Mas, além disso, ela deve introduzir uma noção de ângulo. Quer dizer, isso aqui deveria ser assim. Ou seja, quando eu estou no plano, nas flechinhas, eu uso o ângulo para definir o produto escalar. Agora, eu estou num espaço abstrato, eu criei um produto escalar e eu uso o produto escalar para definir o ângulo. Mas para eu definir o ângulo, é preciso que quando eu fizer U escalar V dividido por norma de U, norma de V, isso aqui seja menor ou igual a 1, porque tem que ser o cosseno de alguma coisa. E a desigualdade de Cauchy-Schwarz-Bunyakovsky é exatamente essa desigualdade aqui, a desigualdade do cosseno, que me garante que se eu fizer isso daqui, isso é um número entre menos 1 e 1, e eu posso dizer, então, o cosseno, o ângulo entre U e V é o arco cujo cosseno é dado por esse negócio aí que está dentro do módulo. Então, isso é poderoso, porque isso permite a você estar lá num problema completamente abstrato e ver coisas geométricas. Em particular, se você tiver dois vetores lá no espaço de dimensão 534 e disser, bom, mas eu estou com as combinações lineares desses vetores, então isso é um espaço de dimensão 2, eu tenho esse produto escalar, isso é exatamente como se fosse o plano euclidiano. Tem reta, tem círculo, tem elipse, tudo que eu quiser tem ali. Nem sempre é tão bom assim, mas se tiver um produto escalar, é muito bom. Então, tudo isso está escondido, né? Por isso tem esses nomes assim tão pomposos, até porque, claro, quando eles fizeram essas coisas não existia produto escalar ainda. Eles foram achando, depois, mas é tudo produto escalar. Porque a desigualdade em si é uma desigualdade fácil. Então, temos isso aqui. Então, o que a gente fez aí, né? A gente pegou... O truque de Fourier é quando você tem uma base que os vetores são ortogonais 2 a 2. Então, em vez de você resolver um sistema linear, você multiplica escalarmente por um elemento da base dos dois lados e aí sai o coeficiente daquele elemento. Não, depende. Em princípio, no espaço vetorial de polinômios, você pega os polinômios de grau, pode ser menor ou igual a n ou menor que n. Vamos dizer polinômios de grau da forma A0 mais A1x mais a n menos 1, x elevado a n menos 1. Vou fazer assim só para ter dimensão n. Tá? Então, isso aqui é o Rn. Então, para todos os efeitos, os polinômios são, os polinômios de grau menor do que n são o Rn.
para efeitos vetoriais. Quer dizer, você soma e multiplica por escalar assim. Mas, eventualmente, você pode pensar que eles são funções também. Então, por exemplo, uma pergunta, eu posso usar, eu tenho dois polinômios, B0, B1, Bn-1, eu posso usar o produto escalar de Rn aqui. Mas talvez fosse melhor, né, eu pegar e fazer a integral, sei lá, de 0 a 1. Esse aqui é o polinômio A, esse aqui é o polinômio B. Podia fazer PA de x vezes PB de x dx e usar isso como produto escalar. Se eu tivesse em Rn, isso aqui seria meio esquisito. Mas pensando que, no meu caso, Rn são os polinômios, eu posso fazer uma coisa assim. Então, porque o Rn tem esse caráter dúbio. Às vezes ele é realmente uma coisa, vamos dizer, ele é o Rn mesmo. Mas, às vezes, ele está escondendo um espaço de funções. No caso dos polinômios é óbvio, mas também, né, quando você pensa no intervalo e pensa as funções no intervalo e você discretiza as funções desse intervalo, você transforma as funções em elementos de Rn. E aí você está vendo aqui um vetor em Rn. O seu vetor, ele é dado por esses n números. Só que você desenha ele, tá certo? Se eu te der assim, um cara de R100, de R100, eu digo, não, mas esse cara de R100 é o seguinte, eu peguei o intervalo 0, 1, dividi em 100, marquei 100 pontos igualmente espaçados nesse intervalo 0, 1, dividi em 99 pedaços iguais, e a primeira coordenada é o valor em 0, a segunda coordenada é o valor em 1,99 avos, 2,99 avos até 1. E aí, na hora que você botar isso no computador, 100 pontos já te dá uma noção de continuidade. E o seu vetor vai ser isso aqui. Então, você está vendo um vetor de R100, mas ele tem um significado aqui que está ligado à função, então está ligado à derivada, à integral. Quer dizer, aqui, vamos dizer, em R3, vamos dizer, para me explicar assim, quando você está em R3, se você marcar assim seu vetor aqui, é meio forçado, né, você dizer, eu vou pegar a diferença entre esses dois e dividir por esse, vou fazer essa... meio assim, mas quando você está aqui, faz todo sentido, né, você pegar o valor, o xn mais 1 menos o xn e dividir por 1,99 avos, ou seja, multiplicar por 99, e aí ser a derivada à direita nesse ponto. E aí você tem matrizes, a matriz da primeira derivada, a matriz da segunda derivada, que são matrizes, e geralmente não é só 100 coordenadas, pode ser bem mais do que isso. Então, você tem matrizes grandes, que são matrizes esparsas, triangulares, assim, a parte acima da diagonal, outra abaixo e tal, que começam a fazer sentido se você olha para isso daqui, não como uma coisa que melhora quando você baixa a dimensão, mas ao contrário, que melhora quando você aumenta a dimensão. Quer dizer, nesse exemplo que eu acabei de fazer das probabilidades de passar o anel, você tem dimensão n, mas se você olhar para a dimensão 3, você praticamente enxerga tudo. E tudo que você faz ali resolve o problema. Quando você está num problema assim, que o operador que está envolvido aqui é a derivada, você baixar a dimensão tende, provavelmente, não digo que é uma fatalidade, mas tende a fazer você enxergar pior. Enquanto que aumentando, onde você enxerga bem, na dimensão infinita. Então, mas tudo isso está englobado aqui na ideia de espaço vetorial produto escalar.
Mas tem uma diferença grande entre dimensão finita e dimensão infinita. Quer dizer, a gente entrou com a coisa, o conceito de base e dimensão. Também faz sentido em dimensão infinita, mas é menos bom. E aí fizemos, bom, aí entramos com transformação linear. Transformação linear nos permitiu olhar para determinantes com outros olhos. Né? Determinante é área, o volume. Também veio aqui um teorema bonitinho, que é a decomposição em valores singulares, que é dizer que, quando você tem, no caso R2, né, vale em Rn também, você tem a transformação de R2 em R2, tipicamente, se você pegar essa base aqui, você vai ter uma coisa assim, mas se você trocar essa base, for rodando ela, você pode achar, sempre pode achar uma base ortonormal aqui, tal que na hora que você manda para cá, fica não ortonormal, mas pelo menos ortogonal. Em seguida fizemos uma pequena incursão pelos números complexos. Não estava no meu programa falar de cônicas, mas como eu talvez fosse demorar um pouco e o Fábio precisasse antes, eu inseri aqui um capítulozinho de cônicas. E depois continuei no teorema fundamental da álgebra e o Brouwer. E o que a gente fez hoje foi, vamos dizer, uma pequena aplicação, né? Cadeias de Markov. Esse aqui foi um exemplo, essencialmente aplicando. Não sei se isso tem alguma coerência, mas na minha cabeça tem uma teoria que, quer dizer, a gente está estudando vetores no plano, no espaço, extrapolando para Rn e aproveitando para ir fazendo algumas coisas. Os números complexos vão ser importantes, até porque facilmente a gente precisa passar do Rn para o Cn. Tá? E às vezes você está lá com um problema envolvendo matrizes, as matrizes têm entradas reais, mas tem coisa que você só vai entender se você passar para o Cn. Ou mesmo, não sei, nos problemas que o Fábio falou, ele falou do sistema massa-mola, assim. Né? Então, o sistema massa-mola é um caso típico, né? Você faz lá o negócio, tem um sistema massa-mola, não sei como ele falou, mas você tem aqui um negocinho assim, né? A mola, aí o negócio oscila aqui, e você tem uma função x de t, né, que satisfaz mem x de t igual a menos k2, x2 pontos, menos k2, x de t, e tem uma equação diferencial lá, você resolve. Você pode até resolver, falando só em números reais, mas tem um método de resolução que você usa, não sei se ele fez assim, que ele pegou o operador de segunda derivada, fatorou e tal, né? E aí aparecem as raízes complexas. Aconteceu isso com vocês, não? Não sei se aconteceu, mas olha só. Mas, porque isso aqui você pode escrever assim, ó, você tem m x dois pontos mais k2x igual a zero. E em vez de botar ponto, faz um d de derivada. Então você tem assim, ó, m d2x mais k2x igual a zero.
Tá? Isso aqui significando derivou 2 vezes. Isso é a mesma coisa que dizer que você faz MD2 mais K2 x igual a 0. Imagina que, vamos dizer, que em vez de ser isso fosse um polinômio nesse D aqui. Por exemplo, imagina que fosse uma coisa assim, D2 menos 1, x igual a 0. Significando que isso é segunda derivada de x menos x igual a 0. Se você escrever isso assim, ó, D menos 1, D mais 1, x igual a 0, e funciona, porque aqui você faria ó, x' mais x, e depois faria a derivada de x' mais x menos x' mais x, e daria exatamente o negócio. Você pode dizer, esse aqui eu vou chamar de y, e eu resolvo essa equação, e isso vai me dar y igual a alguma coisa, uma função f, e depois eu faço d mais 1 x igual a f, e resolvo. Então, isso aqui é uma ideia algébrica super interessante para resolver equações diferenciais. Mas acontece que, num caso como esse, se você for tentar fatorar, como eu fatorei aqui, as raízes aqui são imaginárias. Aí você diz, pô, que pena, não funciona nesse caso. Mas, na verdade, a matemática está dizendo que você modelou errado a física. Ou, de certa forma, você escamoteou um pedaço da física. Porque, pensa só, você podia fazer a seguinte coisa, imagina que esse quadro daqui é uma mesa, está assim, e que você faz um furo aqui, ele está na horizontal, e você tem um elástico que está preso lá no chão, que você passou aqui pelo furo e amarrou, prendeu na bolinha. E agora você estica a bolinha até aqui e solta e ela oscila assim. Mas o que vai acontecer se você esticar a bolinha até aqui e der um peteleco para cá? Ela, em vez de oscilar assim, ela vai fazer assim, vai fazer uma elipse. E aí, em vez de você dizer que x de t pertence a R, você pode fazer assim e dizer, ó, x de t pertence a C. E aí, os números complexos que aparecem aqui vão fazer todo sentido. E, de certa forma, o que aconteceu aqui é que o problema era bidimensional e você modelou ele como se fosse unidimensional e aí, na hora, apareceram os números complexos. O bidimensional voltou. Você botou ele para fora pela porta, ele entrou pela janela e voltou. Então, aqui é um exemplo, né, que você tem um problema, que você trabalha nos reais, mas que se você passar para os complexos, fica melhor. Não vou fazer isso agora, mas... já que se o Fábio não falou assim, eu falo oportunamente. Tá? Então, os números complexos não são uma abstração inútil. Eles aparecem mesmo aqui no problema prosaico do sistema massa-mola. Né? Eu nunca entendi como eles entram na mecânica quântica, mas estimulo vocês fortemente a estudar isso, quando entender, me explicar. Mas tipicamente, tudo que tem uma bidimensionalidade escondida traz os números complexos, eles aparecem. Então, os números complexos fazem parte. E o teorema fundamental da álgebra é também parte integrante da álgebra linear. Porque quando você está com uma matriz, e aí você procura matriz A, procura A de x igual a lambda x, você procura o que a gente chama de... Você procura um x, tal que o efeito da multiplicação pela matriz é só multiplicar ele por um lambda, só esticar ele. Esses caras são super importantes, são os autovetores. E os lambdas são os autovalores. E resulta que o lambda
é a raiz de um certo polinômio que sai daqui da matriz e que o polinômio sai, e mesmo que a matriz tenha todas as entradas reais, em geral vai ter lambdas complexos, que vão ser raízes desse negócio. Aí você podia dizer, não, então esse lambda aqui não serve porque não existe número complexo. Mas eles têm um certo significado. E você trocar suas matrizes com entradas reais por matrizes com entradas complexas facilita muito a sua vida. Então, o que eu estou dizendo assim, nada do que eu falei nesse curso até agora morre aqui. Tudo tem consequências em outras coisas importantes em matemática. E tem uma certa coerência. Números complexos são pontos do plano e tal. Dá para falar perfeitamente agora, então, por que não, né? Não sei se respondia. Eu só sei que uma coisa que eu adoro é o seguinte, geralmente um aluno faz uma pergunta, aí eu respondo. Só que mal eu estou respondendo, eu já vejo que o aluno que fez a pergunta não está mais prestando a menor atenção na minha resposta. É uma coisa assim, faz parte. Né? No caso é uma aluna, mas... Mas, bom, não sei se... Hã? Esse D você está tratando ele como uma matriz ou só... Esse D? Não, esse D é a derivada. Porque, olha só, eu estou dizendo assim, eu fui meio rápido aqui, mas posso me alongar um pouco mais. Quer dizer, quando eu faço assim, ó, f duas linhas de x menos f de x igual a zero, eu posso dizer o seguinte, ó, isso aqui eu posso escrever assim, isso é D2f menos f igual a zero. Tá? Esse operador D, ele leva a função f na derivada de f. Ele é um operador linear, né? Porque a derivada de f mais g é a derivada de f mais a derivada de g, a derivada de 3f é 3 vezes a derivada de f, então ele é um operador linear. Quando você diz isso, O quê? um operador linear, Um operador linear é uma transformação linear de um espaço nele mesmo. Aqui o delicado é definir em que espaço esse operador está definido. quando você fala, tipo, operador linear, Ué, transformação linear, você... Não, transformação linear, eu falei, já defini, está no livro e tudo, talvez seja um pouco tarde, mas nunca é tarde. Né? Transformação linear, você tem um espaço vetorial E, tem um espaço vetorial F. Então, você pode ter funções T de E em F. Mas o interesse aqui, já que esses caras têm, esse cara tem operações e esse também, você diz que o operador aqui, em geral, né, uma estrutura algébrica, quando você tem uma estrutura algébrica aqui que tem certas operações e aqui o mesmo tipo tem o mesmo tipo de operações. Então, se tem uma transformação tal que você operar aqui e depois levar para lá, é o mesmo que você levar os caras para cá e depois operar aqui, ela é dita um homomorfismo. E a transformação linear, ela tem que satisfazer o seguinte, se você pegar x1 mais x2, tem que ser elevado em t de x1 mais t de x2. Ou seja, somou antes e levou é a mesma coisa que levar e somar depois. Tá? E t de tx é igual a t de x. Quer dizer, multiplicou primeiro e depois levou, é o mesmo que levar e depois multiplicar. Matrizes, toda matriz, M por N, define uma transformação linear de Rn em Rm. Oi. Por isso que quando a gente vai resolver uma ideal de segundo grau completa, a gente resolve primeiro a homogênea, porque a transformação linear não altera... Justamente, mas a EDO é linear, né? Porque porque você pode incluir, por exemplo, se você botar um f ao quadrado aqui, já deixou de ser linear. Entendeu? Mas geralmente, sim, a gente começa com transformações, com equações diferenciais ordinárias a coeficientes constantes, que são todas, no fundo, elas são lineares. Então, você tem isso aqui, mas a observação interessante é que isso daqui, ó, tem o operador D, que leva F
em F'. E você tem um operador também aqui, ó, que é menos a identidade, que leva F e menos F, que está aqui. Então você pode escrever esse negócio daqui, na verdade, né, como D2F menos identidade vezes F igual a zero. E esses operadores podem ser multiplicados, quer dizer, faz sentido, ó, você fazer isso aqui, ó, D menos I, D mais I, F igual a quê? A D menos I aplicado em DF mais F, que é o resultado disso aqui. E quando você faz isso aqui vai ser D2F mais DF, que é esse, menos identidade em DF é DF, então menos DF e menos F. E aí você corta aqui e fica com isso aqui. Exatamente como você faz quando fatora, né, A2 menos B2 igual a mais B a menos B. Então, na verdade, se você botar um polinômio nesse operador D vezes F, se você souber as raízes, você fatora ele como produto de coisas do primeiro grau. E aí isso transforma o seu problema de resolver a equação de enésima ordem em N problemas de resolver equações de primeira ordem. Mas isso, para fatorar o polinômio, você tem que achar as raízes do polinômio. E você já sabe por experiência que polinômios absolutamente de boa família podem esconder segredos terríveis dentro das suas raízes complexas. Então, se você quiser fatorar isso em geral, você passa a ter que multiplicar por números complexos. E isso implica trocar funções a valores em R por funções a valores nos complexos. Mas tudo bem, significa só que, em vez da sua função para cada número real está dando um número real, está te dando um número complexo. E provavelmente, se você olhar o fenômeno que você está modelando, você vai ver que esses números complexos têm um significado. Como no caso do massa-mola. Então, números complexos, eu já tenho uma certa... Eu desde pequenininho, vamos dizer assim, quando eu estava no final do ensino médio, eu dizia, caralho, quando eu entender os números complexos, eu vou dizer que eu sei matemática. E hoje já, não sei se eu entendi, mas eu já convivo bem com eles, ainda não sei matemática, mas... Sabe aquela coisa que você, quando tem 3 anos, você acha que quando tiver 5 anos você vai ser grande? Então, é a mesma coisa. Então, números complexos é uma coisa assim. Então, é importante para a gente aprender a lidar com os números complexos, ter uma certa, vamos dizer assim, relação amistosa com eles e tal. E, de certa forma, perder o preconceito. Claro que eles sempre podem nos surpreender, né, mostrar coisas ocultas, mas é isso. Bom, isso aí.